Alguém está pensando assim, mas também... Foi isso que o Espírito Santo me disse hoje na minha casa, lavando louça, ali limpando, fazendo, e o Espírito Santo falando comigo no meu quarto. E ele disse, olha, alguém vai pensar assim, mas também a mulher rica, ela investiu porque ela tinha. Aí nós temos aqui um paradoxo. Em 1 Reis, no capítulo 17, Deus vai esconder Elias do rei Acabe, do mau Acabe de Jezabel. E ele diz, eu já ordenei uma viúva que te sustente. E a viúva não era uma sunamita rica. A viúva era uma pobre, que estava pegando os últimos cavacos para fazer a última comida. Mas o Senhor me dizia, olha filha, diz para o meu povo, a obra de Deus bateu na sua porta também. A obra de Deus bateu na casa dessa viúva pobre. E o Elias chegou e disse... Ela disse, traz água para mim, ela trouxe. Ele disse, faz um bolo para mim. Ela disse, eu vou fazer o último. Estou pegando os cavacos aqui, ó. Era fome na terra. E eu vou fazer a minha última refeição para mim e meu filho, vamos comer e vamos morrer. Mas aí ele disse, não, o primeiro bolo é para mim. Aqui é a obra de Deus. O primeiro é dele, a primícia é dele, a obra é dele, é tudo dele. O primeiro bolo é meu. Olha aqui a contradição de uma rica para uma pobre. E o que é que ela disse? Eu digo sim para a obra de Deus. Aquela viúva da Sarepta disse sim para a obra de Deus. Ela disse sim para a obra de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Ela disse sim para a obra de Deus, eu vou comer e morrer, mas eu digo sim para a obra de Deus. E a casa daquela viúva nunca mais foi a mesma. Porque nunca mais faltou farinha na panela e nem azeite na botija. Tinha fome em toda parte, mas na casa de uma viúva que disse sim para a obra de Deus, ela viveu milagres. Ela não viveu mais de escassez. Ela viveu os milagres porque ela disse sim para a obra de Deus. Aleluia. Será que o Senhor, essa noite, que Ele está falando aos nossos corações, e Ele está falando fortemente conosco, você pode refletir e dizer também para Ele, sim, eu estou aqui pronta para fazer a obra de Deus. Porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E a gente vê tanta gente trabalhando, mas o Senhor está dizendo, a seara é grande, mas eu preciso de você. O Senhor precisa de nós na obra. Para fazer a obra com amor. Essa viúva não tinha nada. A perspectiva era morte. Mas quando ela disse sim para a obra de Deus, a casa dela começou a viver vida, teve milagres. Depois nós sabemos, a palavra nos diz que esse menino morre e ela vê o milagre acontecer dentro da sua casa. Por quê? Porque ela disse sim para Deus. Porque ela disse sim para a obra de Deus. E quando nós entendemos isso e fazemos com todo amor na nossa vida a obra de Deus, a nossa casa nunca mais será a mesma. A nossa casa nunca mais é a mesma. A nossa casa vive milagres que nós olhamos para nós mesmos e falamos, não tem condições se não fosse a grande mão do Todo-Poderoso, porque um dia na minha casa nós dissemos sim para o Senhor. E a obra de Deus requer de nós renúncia, requer de nós posicionamento, requer de nós sinceridade, verdade em tudo que vamos fazer. E a obra de Deus não tem peso, ela é leve, ela é linda. E nessa noite, eu findo com essa palavra, o Senhor está nos chamando para a obra de Deus, porque Ele quer que a sua casa, assim como a da Sunamita, assim como a da viúva de Sarepta, assim como a minha, assim como do irmão que ministrou, que cantou, que testemunhou, assim como dos seus filhos, vive milagres. Você também vai viver milagres. Você também vai viver o inimaginável, o extraordinário acontecer na sua vida. Por quê? Por causa da obra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Mas eu quero convidar a igreja de pé. Vamos ficar de pé para nós fazer uma oração ao Senhor?